Publicidade processual e proteção de dados. Julho 19, 2021. 11 da manhã. Com a edição da Lei Geral de Proteção de Dados Lei 13.709/2018 ao Brasil, progressivamente, atribuiu à proteção dos dados pessoais maior relevância jurídica. Todavia, a proteção retromencionada vai de encontro à publicidade processual, de modo que se faz necessária a compatibilização entre ambos os direitos. O princípio à publicidade dos atos processuais encontra-se esculpida na Constituição Federal, especialmente por intermédio do artigo 5º, LX, 1 do artigo 37 caput 2 e do artigo 93, 9.3. Ademais, o Código de Processo Civil preconiza e reafirma em seu artigo 8, 4, artigo 1895 e artigo 1946 a publicidade dos atos processuais, sendo as hipóteses de segredo de justiça a exceção. A consagração dos direitos relativos à publicidade dos atos praticados pelo Estado, notadamente em sua função jurisdicional, consubstancia a base da própria ordem democrática, de modo que, no contexto de um Estado democrático de direito, não se admite como regra a existência de atos reservados, sob os quais os indivíduos não possam ter conhecimento. Nesse sentido, a publicidade dos atos processuais integra o próprio conceito de devido processo legal, ao passo que os indivíduos podem fiscalizar a atividade jurisdicional, isto é, se a lei está sendo seguida. Destaca-se, todavia, que tal direito não se estabelece em função do conhecimento do conteúdo do caso concreto, mas no supervisionamento da aplicação do direito nos moldes e limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Complementarmente às disposições da Constituição da República e do Código de Processo Civil, a Resolução nº 121 de 2010 do CNJ preconiza a consulta processual mediante o acesso aos dados processuais eletrônicos, de modo que se garante o acesso de determinados dados relativos a um processo, por meios eletrônicos, a qualquer indivíduo. Dentre esses dados verificam-se o nome das partes e de seus advogados, bem como o inteiro teor das decisões, de mérito ou não, preferidas até o trânsito em julgado. Os autos, em sua completude, no qual se incluem qualificação completa das partes e documentos das mais diversas naturezas e fins, não são acessíveis ao público em geral. Todavia, pode ser consultado no sistema eletrônico dos tribunais por advogados, procuradores, defensores públicos e membros do Ministério Público, bem como uma série de serventuários da Justiça, estejam esses agentes vinculados ao processo ou não. Há de se destacar que a publicidade dos atos processuais é a regra no contexto do Estado democrático de direito, e até então inexistiram grandes problemáticas a esse respeito no direito brasileiro. Entretanto, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, se instaurou no direito brasileiro um debate a respeito da compatibilização da publicidade processual e da proteção de dados. No contexto da sociedade da informação, cada vez mais os dados são coletados de forma automática e quase sincronicamente à sua criação. Nesse sentido, verifica-se um potencial lesivo no não tratamento dos dados derivados de processos disponibilizados eletronicamente. A LGPD não se limita a regular o tratamento de dados no âmbito privado, atuando, também, extensivamente no âmbito público. Logo, não se faz necessária uma regulamentação específica do assunto no âmbito do poder público. A própria LGPD impõe à administração pública o dever de adequação à proteção de dados. Nessa linha de intelecção, o Poder Judiciário, em todas suas instâncias, deve se adequar à LGPD, seja na consulta processual, na publicação de decisões, na movimentação processual e até mesmo na pesquisa de jurisprudências. O sigilo dos dados imposto pela LGPD deve ser compatibilizado ao princípio da publicidade processual, no sentido de permitir a consulta de informações relativas ao processo. Todavia, todas as informações pessoais das partes devem ser anonimizadas, impossibilitando, assim, sua utilização para fins obscuros ou ilícitos. O STF deverá analisar tal situação no julgamento do tema número 1141 de repercussão geral,